Olá, glória ao Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Senhor, purificai meu coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho desta quinta-feira está em Lucas 11, 5 a 13. Jesus acrescentou: se alguém de vocês tivesse um amigo e fosse procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer a ele. Será que de lá de dentro o outro responderia: a minha mole já tranquei a porta, meus filhos e eu já nos deitamos e não posso me levantar para lhe dar pães? Eu declaro a vocês, mesmo que o outro não se levante para dar os pães, porque é um amigo seu, vai levantar-se ao menos por causa da amolação e dá tudo aquilo que o amigo necessita. Portanto, eu lhe digo, peça, lhe será dado. Procure e encontrarão, bata e abrirão a porta para você. Todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e a quem bate, a porta será aberta. Será que alguém de vocês que é pai, se o filho lhe pede um peixe, em lugar do peixe, você vai dar uma cobra? Ou ainda, se pede um ovo, será que vai lhe dar um escorpião? Se você, que são maus, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu, Ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, aqui Jesus está nos garantindo para nós que tudo que a gente pedir na oração, o Pai vos dará. Inclusive o Espírito Santo. Memória. Se você necessita de sabedoria para saber rezar, tem gente que não sabe rezar, né? Tem gente que não sabe rezar. O problema é esse. E não sabe pedir o Espírito Santo. Às vezes não acredita que o Espírito Santo pode te ensinar a rezar. A palavra de Deus nos garante que o Espírito Santo é quem nos dá sabedoria. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Lembre-se de Pedro, o primeiro Papa da Igreja, que foi um pescador de peixe, analfabeto. Então, meus irmãos, ninguém pode se justificar com aquela desculpa: é porque eu não sei ler, porque eu não sei rezar, porque eu não sei falar, porque não sei o que. Todo mundo tem seu jeito de ser, todo mundo tem seu carisma, todo mundo sabe falar, ninguém é mudo. Não sei que seja mudo, está perdoado. Isso mesmo ainda fala por sinais ainda, né? Porque o mudo sabe falar por sinais. Então, quando você quer, aliás, e pede o Espírito Santo de Deus, Deus vem e lhe capacita para que você seja um missionário da Igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Ela está aí para nós
se salvar através dela. Nenhum católico pode ficar fora da igreja. Todo católico tem que estar ligado à igreja, porque fora dela não há salvação. Todos os papas já falaram isso, só menos esse Francisco aí, falou ainda não. Mas os outros já falaram isso. Todos os papas falaram que fora da igreja católica não há salvação. Esse que está aí é o contrário, ele quer misturar as religiões todas em uma só, chamando isso de ecumenismo. Pelo amor de Deus. Vamos rezar pela igreja. Então, a igreja de Jesus Cristo, todos aqueles que vivem de acordo com a doutrina santa dela, que não sai nem para um lado nem para outro. Então, se você está dentro da doutrina santa da igreja, você está salvo. O que é que um católico precisa para se salvar, meus irmãos? Primeiro, ser batizado. Ser batizado. Tem que ser batizado. Aquele que se batizar e crer no Evangelho será salvo. Segundo, tem que crer. Batizado, crer no Evangelho. Aí vem os outros sacramentos. Vem o crisma, depois você tem seus 14 anos, você vai a confirmação, você vai confirmar na igreja, você vai se tornar um missionário na igreja, para dar catequese, para falar do Evangelho, fazer momentos de oração com as pessoas. Isso é ser missionário. Isso precisa para se salvar, é o básico. Aí quando você tiver com idade de desejo de se casar, você não vai se amigar com ninguém não. Você tem que procurar uma moça que você tenha amor por ela e ela por ti, e pedir o sacramento na igreja, o sacramento do matrimônio. Esses são os requisitos para um cristão se salvar. Não adianta você pensar que, porque o mundo mudou, porque agora todo mundo fica junto, ninguém casa mais. Meu amigo, faça a diferença, não tenha cuidado com essa fala maldita. Isso é uma fala maldita. Tenha cuidado porque Jesus deixou o sacramento do matrimônio para unir as famílias, os casais. Não entre nessa não, viu? Entre nessa não, porque é um barco furado, vai naufragar. Viu? É um pecado grave e mortal. Quem morre em pecado mortal não tem salvação. Você pode viver os 9 mandamentos da igreja. 9 mandamentos da lei de Deus. Se você falhar um, está fora. Ser 100%. Deus quer 100%. A vida de oração, botar seus filhos na catequese, ensinar seus filhos a lei de Deus, da igreja, é o básico para um cristão se salvar. Não é tanta coisa não. Viver uma vida honesta diante de Deus e da sociedade. Não entrar em movimentos errados de corrupção, roubalheira. Não aceitar suborno. Não mentir, não ser arrogante e não ser caluniador, mentiroso, blasfemo. Só isso, pouca coisa, para você ganhar e eu ganhar a salvação. Então, o Evangelho de hoje, ele nos exorta nós a rezarmos. Bate na porta, pede, não se canse de pedir. Porque Deus às vezes demora, às vezes Ele deixa a gente ali
só pedindo, né? Na expectativa. A gente fica ali só pedindo na oração. Mas um dia vem. Diz que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Meu irmão, eu não acreditava muito não antigamente, eu ficava meio em dúvida. Será que vem mesmo? Será que vem mesmo? Aconteceu uma coisa comigo uma vez. Uma não, várias coisas, mas as mais importantes eu vou dizer aqui. Foi um milagre. Eu estava em casa com um filho de 2 anos. Hoje ele já tem 9 hoje. Há 8 anos hoje. Isso foi 6 anos atrás. Ele estava com a febre muito alta. Eu botei ele no meu braço assim. E ele desmaiado no meu braço, dormindo, sei lá. Delirando. Ele tem febre alta demais. Desmaia. E a mãe dele estava, e a minha mulher se arrumando para nós levar para o médico. Aí eu coloquei a mão sobre a cabeça dele. Quase que a minha mão queima de tão quente que estava. Aí eu clamei, meu Jesus, cura meu filho dessa febre, faça como o Senhor fez com a sogra de Pedro, que ela ficou curada da febre. Começou a te servir. Faz esse milagre, Senhor. Vem, Jesus, sobre meu filho. Cura ele. Igualzinho a sogra de Pedro. E ali rezei um Pai Nosso. Rezei uma Ave Maria, Santa Maria, pedindo a intercessão da mãe. E eu senti a minha mãe esfriando. Minha mãe esfriou. A cabeça dele esfriou. Daqui a pouco ele abriu os olhos, se despertou, pulou do meu colo no chão e saiu andando pela casa. Olha, quando eu me lembro disso, eu chego e fico, meu Deus, eu ia assim para ele, meu Deus, meu filho ficou curado agora. Jesus estava aqui no meio de nós agora. Ele curou meu filho agora. E eu fiquei tão alegre, tão feliz em ver ele andando pela casa alegre. E a minha mulher saiu do quarto, estava arrumada para ir para o médico. Ficou admirada com o que aconteceu. Aí eu peguei e vamos levar para o médico assim mesmo. Vamos levar, não tem problema não, estava marcado já. E foi, levamos ele para o médico. Quando chegou lá, não tinha mais 1 grau de febre, estava normal. E foi só para ir mesmo. Bênção de Deus. O médico botou o aparelho, não tem febre mais não. Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Falta é a gente ter fé. Pedir com fé. E sem desistir. Peça em dúvida não, quando você pedir a Jesus na oração. Peça com fé. Que vai receber. E vem. E acontece. Pode ter certeza. Meu filho ficou curado da febre naquele momento. Foi um milagre que aconteceu ali, no meu braço, com ele no meu braço ali, através da oração que eu fiz na cabeça dele. Quando seu filho estiver doente, com febre ou qualquer outra doença, põe a mão sobre a cabeça do teu filho e reze com fé. Deus vai curar. Pode ser o que for a doença, Deus vai curar. Não se preocupe não. Jesus, ele curou falejado, ele curou cego nos olhos, fez enxergar de novo, ressuscitou defunto já morto. Para Deus nada é impossível. Para Deus não existe doencinha, doençona, doença brava, doença mansa. Para Ele tanto faz se curar de uma febre como curar de um câncer, de uma AIDS, de uma lepra. Quantas pessoas foi curada de lepra no tempo de Jesus? Que era uma doença que não tinha cura. Quando a pessoa pegava, botava uma sineta no pescoço e ia para o povoado lá, que só tinha leproso, não podia ficar no meio da sociedade. Era a coisa mais triste do mundo.
E Jesus veio abraçando esse povo, curando. Às vezes a gente vê um doente meio esquisito, quer cair fora para não chegar perto. Quando eu vejo, eu não faço isso, porque eu lembro dos leprosos que Jesus abraçava. Todo sujo, fedendo. Jesus abraçava, curava e reintegrava a sociedade. E a igreja precisa voltar como já foi antes, fervorosa, curando leprosos, curando doentes, ressuscitando mortos. A igreja deu continuidade. É porque uns anos para cá a coisa ficou estranha. A igreja se adaptou ao mundo moderno e não tem mais. Algumas pessoas que acreditam que acontece milagres assim, que nem aconteceu comigo, né? Mas você não vê mais aqueles milagres, esses prodígios acontecer. É difícil hoje, mas ainda tem, estou dizendo que não tem não. Jesus é o mesmo de ontem e de hoje e sempre. Na hora que você pedir com fé, ele vai curar, ele vai agir. O que está faltando, sabe o que é? É a fé. Porque vivemos uma grande apostasia no final dos tempos. Apostasia da fé, as pessoas perderam a fé. Apostataram da fé. Acredita mais nessas coisas. As pessoas adoecem um filho, se desespera e começa logo a chá, logo atrás de um carro para levar para o médico. Não reza. Ninguém reza mais. Primeiro reze. Faça que nem eu fiz. Primeiro eu rezei. Nós estávamos se arrumando para ir para o médico, mas eu rezei primeiro no meu filho. E Jesus veio e curou meu filho. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. Não deixe de louvar o Senhor, porque Ele é bom. É maravilhoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.